Vamos em frente, povo de Deus, avançando no nosso plano de leitura da Bíblia anual, lendo a Bíblia inteira em um ano, durante esse ano. É uma alegria ter você conosco nesse propósito dos céus, na palavra de Deus. Já vamos aos capítulos de hoje, anote aí, porque nós estamos no livro de 2 Samuel, capítulos 3 a 5, 2 Samuel, capítulos 3 a 5, e 1 Coríntios, capítulos 5. Ok? São os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Eu quero avisar você que é novo, que você se inscreva no canal. Pedir que você se inscreva aqui no canal, se você é novo. Clica aí no botão inscreva-se e aperta o sino de todas para que você seja sempre notificado e avisado quando nós liberarmos aqui os capítulos do dia, ok? Já pegou sua Bíblia? Ok, junte aí o familiar, ou onde você estiver, abra o seu coração e vamos à palavra de Deus. Vamos a 2 Samuel, capítulo 3, lemos a partir do verso 1. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai, Saul, e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence esta terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você, se quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolvam minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela, com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Palti, filho de Laís. Palti a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa, e ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor, o rei. Fará uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar.
Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: "O que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o Senhor anda fazendo." Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: "Juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família, que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada, ou que tenha de mendigar o alimento." Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha em Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: "Rasguem suas roupas e vistam pano de saco. Lamentem a morte de Abner." E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: "Acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não foi você assassinado, vítima de uma trama perversa?" Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: "Que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol." Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais: "Não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, são fortes demais para que os controle. Que o Senhor retribua esses homens maus por sua maldade." Finalizamos aqui 2 Samuel 3. Vamos a 2 Samuel, capítulo 4. Quando Esbocete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo, e todo Israel ficou sem reação. 2 irmãos, Baaná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Esbocete. Eram filhos de Rimom, membro da tribo de Benjamim, que vivia em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram para Gitaim, onde ainda vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair, e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Esbocete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando o trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baaná passaram por ela sem serem notados, e entraram na casa onde encontraram Esbocete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram, e depois cortaram sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo vale do Jordão. Chegando a Hebrom,
entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Beerote, o Senhor que me tem livrado de todos os meus sofrimentos é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele e eliminá-los da face da terra? Então Davi ordenou a seus soldados que os matassem, e assim eles fizeram. Cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto à represa em Hebrom. Depois pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Finalizamos aqui, 2 Samuel 4, vamos a 2 Samuel capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo, Israel. Será o líder de Israel. Então ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados, odeio esses jebuseus, cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado, os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado o seu reino por causa de seu povo Israel. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor, devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi, sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou, o Senhor irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles
e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. E aqui nós finalizamos o capítulo 5 de 2 Samuel e os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, vamos a 1 Coríntios, capítulo 5. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Senhor, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. E aqui nós finalizamos 1 Coríntios 5 e os capítulos de hoje do plano de leitura da Bíblia. Antes de sairmos, de finalizarmos, quero orar pelo nosso dia e por sua vida, ok? Mas antes, lembrar você de deixar o seu like, de compartilhar com seus grupos, manda para os seus grupos de WhatsApp, para a sua lista, e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Vamos orar? Pai, te louvamos, Senhor, por tua palavra, por mais um dia, por estarmos juntos nesse propósito, por cada um dos meus irmãos que está se alimentando diariamente da tua palavra. Venha o teu poder sobre cada um, Senhor. Venha o teu entendimento, venha discernimento, venha o espírito de sabedoria sobre cada um. Nós estamos consagrando a Ti o nosso dia, nós estamos apresentando os nossos corações no Teu altar, pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados. Deus, perdoa as nossas ofensas, Senhor, e Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Nos ajuda. Nós abençoamos cada um dos nossos irmãos, declarando um dia de milagres, um dia de portas abertas, um dia de manifestação do sobrenatural de Deus. E oramos em nome do Senhor Jesus. Se você crê, se você está na mesma fé, responde aí do outro lado dizendo amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, meu irmão. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.